Então vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 e João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos nessa manhã, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa produzir o resultado para o qual está sendo mandada, Pai. Ensina-nos, instrua-nos, Senhor, à luz da Tua palavra, pelo Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu acredito que todo estudo bíblico que está iniciando deve começar numa questão que eu acredito ser crucial, não só para os nossos dias, mas eu acredito que em todos os tempos isso foi crucial. E se a gente não começar aí, nós erramos, né? E este lugar que nós devemos começar hoje como sendo o primeiro, né, encontro que nós vamos ter, né, nesse novo tempo, né? Nós devemos colocar as coisas no lugar. E qualquer estudo bíblico que realmente nos leve a algo de ser construído de uma forma sequencial, começando no lugar certo, ele deve começar na pessoa de Deus. Em quem Deus é, da natureza de Deus, tá certo? Nós vemos que Gênesis 1 e João 1, eles vão falar de coisas que aconteceram no princípio, tá certo? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, versículo 2, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Os primeiros versículos de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, né? Então nós temos Gênesis 1 e nós temos João 1. Ali, esses dois textos falam de um princípio. Princípio de quê? Por que essa pergunta? Porque Deus, ele não tem nem começo e nem fim. Não há um momento na Bíblia que Deus passa a existir. Deus sempre existiu em si mesmo. Antes de haver qualquer outra coisa, já havia o quem? Deus, né? Então, Deus não tem começo e nem fim. Só que Ele está dizendo que no princípio aconteceu alguma coisa. Só que ele já começa dizendo que no princípio criou Deus. Então, no princípio, Deus criou alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que parte desse pressuposto que Deus já existia. E ele está mencionando a história a partir de um momento. Qual momento? No momento aonde ele quis se manifestar. Aonde ele quis se fazer conhecido. Não por uma necessidade dele, mas para a glória dele. Deus quer se revelar, Deus quer se fazer conhecido. E então ele inicia esse processo de
manifestação. Então nós temos o objetivo de Deus, que é se manifestar, se fazer conhecido para a sua criação e através da sua criação. Ele vai fazer coisas, criar coisas que ele vai se revelar nelas, de forma que a sua criação vai olhar para o que foi criado e vai conhecer Deus. Quanto também a sua própria criação, que vai olhar para as coisas criadas e ver Deus, ela também será o instrumento da manifestação de quem Ele é. Deus é Espírito, ninguém nunca viu a Deus. Porém, na sua criação, Deus se faz conhecido. Então, o objetivo de Deus é se manifestar. Então, nós vemos aqui que, tanto no livro de Gênesis quanto de João, fala de um princípio. O que nós vemos que aconteceu em Gênesis 1? Gênesis 1 fala de Deus criando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos que em Gênesis nós vemos aquilo que Deus criou e ele se manifesta como o Criador. Inclusive quando vai terminar a criação, ele fala assim, como que Deus como Criador fez, a obra de Deus como Criador, ele fez, né? Então, nos 7 primeiros dias, ele fez a sua obra e descansou dela, né? Da obra que como Criador ele fez. Então, nós vemos que em Gênesis 1, nós vemos Deus criando todas as coisas e nós vemos ele se manifestar como Criador. Agora, enquanto Gênesis 1 mostra essa criação de Deus, em João 1, o que nós vemos? Nós vemos ele se manifestar agora como o quê? Como Salvador. E isso é uma manifestação de quem ele é, aqui como Criador, aqui como Salvador. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, se eu não me engano. Ele vai dizer isso. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifestou, tá certo? Então, em cada momento desse, você vê Deus se manifestando como algo. Aqui ele cria, aqui ele redime a criação, tá certo? Então, aqui nós vemos um Deus como Criador, aqui nós vemos ele como pessoa. Nós vemos o padrão do céu ser trazido para a terra. Nós vemos o modelo nele. Mas enfim. Então, essas duas passagens mostram começos, mostra princípios. Aqui uma criação, aqui uma nova criação. Em Cristo acontece uma nova criação. É por isso que Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas vamos devagar, vamos construindo o raciocínio, Então, nós precisamos ver realmente Deus como isso. Deus, ele
se manifestou como Criador no começo da Bíblia e como Salvador no Evangelho de João. O Evangelho de João traz Jesus como esse Salvador, Messias que havia de vir, o Cristo. Mas, enfim, o objetivo dele é se manifestar. Deus quer se fazer conhecido. Deus quer que as pessoas o conheçam. Por quê? Porque conhecer a Deus é a vida eterna. João 17:3. A vida eterna é esta. Qual é? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Seu Filho, a quem enviaste. Então a vida eterna é o quê? Vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Que conheçam a Ti. O meu povo perece porque falta conhecimento. Para que saibais, creiais e entendais. Conhecer é muito mais do que você saber. Inclusive, se nós formos nos aprofundar nessa palavra conhecer, ela está relacionada a um ato sexual. Não conheceu José a Maria até que ela deu à luz a Cristo, a Jesus. Depois que Maria teve Jesus, eles viveram a vida de casal normal. Mas ele não a conheceu, não teve uma relação sexual com Maria até que Jesus nascesse. Do mesmo jeito, nós vamos ver outras passagens na Bíblia que falam dessa questão de uma relação sexual, dessa questão do conhecimento. E você vai ver que Jesus vai dizer que o objetivo do ensino dele era fazer com que a palavra de Deus estivesse em nós e nós estivéssemos nele. É um dentro do outro. É um enxertado no outro. Como um corpo. Jesus falou, eu em ti e tu em mim. Eu neles e eles em mim. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então é essa unidade, perfeitos em unidade, uma cabeça com um corpo. Essa é a proposta de Deus. Então, irmãos, nós vemos que se o objetivo de Deus é se manifestar, Ele então tem esse propósito e Ele vai fazer com que isso que Ele quer seja feito. Como Ele vai falar em Isaías, farei toda a minha vontade. E aí nós vamos vendo algo interessante que tem a ver conosco. A nossa luta, quais são as nossas verdadeiras lutas, E eu quero apagar aqui para a gente ir para uma outra etapa. Alguma pergunta sobre isso aqui? Tá dando para entender? Voltando para a questão de Deus e da sua manifestação, nós vemos que, se pudéssemos fazer aqui algo como simbolizasse uma eternidade passada, aonde só existia Deus. Nós vemos aqui que quando Deus decide se manifestar, qual a primeira coisa que a gente pode chamar como a manifestação de Deus? Isso quer dizer o quê? O que é uma manifestação?
Quando uma pessoa se manifesta, ele se faz conhecido. Aquilo que não está manifesto está oculto. É por isso que Jesus vai dizer que não se acende uma candeia, uma lamparina, para colocar debaixo de uma mesa. Então ela se acende para se colocar no alto da casa, para que gere luminosidade, para que as coisas sejam vistas. Tá certo? Então, a primeira coisa que sai de Deus, que aparece de Deus, quando Ele quer se manifestar, é o quê? Nós vamos para João 1, que nós lemos aqui. Palavra. Né? Então, a primeira coisa que sai de Deus é a palavra. É o verbo. Tá certo? O verbo, a palavra de Deus. Porque enquanto uma pessoa não fala, não manifesta, não diz, as pessoas não sabem o que ele quer, não sabe o que ele pretende, não sabe nada. É por isso que a Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, parece o quê? Inteligente. Né? O cara é um Zé Mané, né? Mas aí tá sentado no meio de um monte de gente inteligente. Todo mundo falando e ele lá, né? Só. Aí daqui a pouquinho aparece a oportunidade dele falar, né? Aí as pessoas falam, o que você está fazendo aqui? Tá certo? Porque até um tolo, quando tá calado, o cara parece que sabe, né? Então, uma pessoa então só vai se dar a conhecer quando ele realmente diz. Aqui veio. Você vê que acontece isso. O livro de Atos, né, tá cheio de exemplos desse. Paulo chega no Areópago, né, e as pessoas querem ouvir o que ele tem para dizer. Levam ele para o Areópago para justamente sentar e ouvir. Que doutrina nova, que Deus novo é esse que ele está apresentando para eles, um Deus que eles não conhecem, né? Então eles querem ouvi-lo para saber que novidade é essa, né? Então, uma pessoa precisa de falar para que ele seja conhecido, para que saiba o que está no coração dele, o que está na mente dele, né? Então, Deus se manifesta pela sua palavra, tá certo? Isso aqui, irmãos, talvez seja a coisa assim, uma das coisas mais importantes da gente entender, para que nós realmente tenhamos uma caminhada cristã fundamentada no entendimento correto de quem Deus é e de quem nós somos. Então, o que saiu de Deus foi a sua palavra, que é o verbo, certo? Agora, essa palavra que manifesta quem Deus é, ela traz em si a própria natureza de Deus. A palavra de Deus revela a natureza de Deus, revela quem Ele é. É por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 1, os primeiros versículos ali, eu não sei se é o 4, eu acredito que é o 4, ele vai dizer que Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas para que através delas nos tornemos participantes da sua natureza divina. Da sua natureza divina. Tá certo? Então, a natureza de Deus, aquilo que é o ser dele, aquilo que mostra quem ele é, foi manifestada no verbo, na palavra. Em João vai avançar nos versículos seguintes, dizendo que o verbo se fez carne, se fez homem, se fez
vontade. Quando você vê Paulo falando em Gálatas sobre carne, ele vai falar da vontade da carne de Abraão, né? Que Ismael nasceu segundo a carne, mas Isaque segundo a promessa. Então Isaque nasceu de acordo com a vontade de Deus, e enquanto Ismael nasceu segundo a vontade de Abraão e de Sara, a vontade da carne, tá certo? Então, o Verbo se fez carne. Então, quando nós vamos evoluindo no raciocínio, nós vamos vendo que a palavra de Deus é o que revela Deus, ela é o Verbo de Deus, que expressa a natureza de quem Deus é, e essa natureza de Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus. Então, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele agora está no mundo. Então, Jesus, ele é Deus. Por quê? Porque em Jesus, essa natureza de Deus foi manifesta ao mundo. Certo? Entender isso aqui, irmãos, é crucial. Por que que nós devemos crer em Jesus? Nós vamos ter momentos aqui de falar desse momento para frente, mas a gente precisa reforçar isso aqui para que a gente possa compreender o que hoje nós precisamos para caminhar com Deus. Porque uma das coisas que nós precisamos saber de Deus é que Deus não muda. Deus não muda. E é por isso que nós podemos crer nele. E aquilo que ele fez na eternidade passada permanece até hoje e permanecerá para sempre. Porque ele não muda. E se nós queremos entender o fim, nós vamos ter que voltar para os começos. Porque se nós entendermos como começou, nós também entenderemos como terminará. Tá certo? Então, irmãos, quando nós vemos essa questão da manifestação de Deus, nós vemos aqui que o Verbo é aquilo que saiu de Deus, que expressa a natureza de Deus e que a Bíblia vai chamar ele de Filho de Deus. Agora, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1 para nós avançarmos nesse conceito. Em Hebreus 1, nós vamos ver aqui o que é um filho de Deus. Nós estamos vendo aqui que essa natureza de Deus foi expressa na pessoa de Jesus e que ele é o Verbo que se fez carne. E esse Verbo, a Bíblia chama de Filho. Filho de quem? De Deus. Por que que é filho? Porque é a semente de Deus. Semente, sêmen. Assim como um filho biológico, ele tem a semente do pai gerado na mãe e uma criança então nasce. Então isso gera um filho. Assim também a palavra de Deus é semente. É por isso que Jesus falou na parábola do semeador, que semeia, semeia a palavra. Palavra de quem? De Deus. A semente de quem? De Deus. É a semente de Deus que vai gerar filhos para Deus, assim como a nossa semente gera filhos para nós. Porque a semente de Deus é a sua palavra. Os irmãos estão conseguindo entender, irmãos? Roberto, fica à vontade, tá, irmão? Os irmãos aqui, você fica à vontade, tá? Se precisar perguntar, pergunta, tá? Então, irmãos, um filho
é semente. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele está definindo o que aqui? Ele está definindo quem é o Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, da sua natureza, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. É claro que esse texto aqui tem várias implicações. Fala de Jesus, da questão de homem e ele como Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, né? A gente vai falar isso mais para frente. Mas enfim, então o que nesse momento, nessa introdução, né, que nós queremos realmente deixar aqui fincado essa estaca, é de que o Filho é a imagem exata do ser de Deus, da natureza de quem Deus é. O Filho expressa a exata imagem de quem Deus é. Tá certo? Agora, não devemos perder de vista que estamos falando da questão de manifestação. E Deus então quis se manifestar através do Verbo, através do seu Filho, através da palavra dele. A palavra dele será conhecida, será manifestada. A palavra criará, a palavra salvará, a palavra restaurará. Tudo que for feito será feito pela palavra de Deus, que é Deus. Então, nesse contexto de manifestação, nós vemos que quando Deus lança a sua palavra, que sai dele, a palavra de Deus, que é o seu Filho, a partir deste momento, ele vai ser conhecido como o quê? A partir do momento que Deus expressa a sua vontade pela sua palavra, e agora a palavra de Deus, ela é manifestada como aquilo que saiu dele, e o que é que ele chama de, e é isso que ele chama de Filho. Então, quando tem a pessoa do Filho, manifesta a pessoa de quem? De Deus como um Pai. Porque um homem sem ter filho, ele não é um pai. É quando o filho nasce que aquele homem que era um homem, que era marido, passa a ser também pai. Você está entendendo? Então, primeiro é um homem, depois ele passa a ser um marido, e depois ele passa a ser um pai. Ele passa a ser um marido quando ele se casa. E ele passa a ser um pai quando ele
gera um filho semelhante a ele. Certo? Então, a partir deste momento, Deus será conhecido pelo Pai. É por isso que Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a do Pai que me revelou. E ele estava se referindo a Deus. Tá certo? Então, essa relação pai e filho, ela está dentro dessa questão o quê? De eternidade? Não. Ela está na questão da revelação, da manifestação de quem Deus é. Deus é Pai. E como Pai, Ele tem filho. E Ele não tem vários, Ele tem um filho. Que é quem? Jesus, chamado Cristo. E aqui está aquela questão que nós vemos falando de que conhecer Jesus na carne não vai salvar ninguém. Saber que Jesus é filho de José, filho de Maria, não vai salvar ninguém. E aqui é claro que eu não estou dizendo que aquele que nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo.